Buenas, pessoal. Somos a turma de PES3DA. Vamos apresentar 3 estratégias de leitura aplicada pelos colegas Rodrigo, Daniela e Ana. Meu nome é Rodrigo, eu fiz o estágio 3 no Colégio Polinário e estou aqui para apresentar a minha estratégia de leitura do texto Burocracia que eu apliquei quando estávamos estudando a Pérsia Antiga. Esse texto foi retirado do livro de Fernando Prestes Mota, O que é Burocracia, e esse texto corresponde à introdução do livro. Eu utilizei esse texto para relacionar a forma administrativa da antiga Pérsia com a forma administrativa atual, ou seja, relacionando um pouco os sistemas burocráticos na antiguidade e os sistemas burocráticos na modernidade. A estratégia de leitura foi dialogada, nós fomos pegando fragmentos do texto, fomos analisando parte a parte, esclarecendo dúvidas de conceitos, relacionando, fazendo paralelismo entre a antiguidade e a modernidade. Os alunos iam fazendo perguntas também de palavras que não compreendiam. Eu fui pedindo que diferentes alunos lessem o texto. Depois, uma vez que fizemos uma leitura geral, onde foi comparado, nós realizamos uma atividade na qual eles tinham que ler novamente o texto e responder 2 perguntas que à primeira vista poderiam ser simples, mas que tinham uma certa dificuldade, já que eles tinham que falar sobre uma organização que tivesse uma burocracia por trás, o qual não foi tão difícil de achar, porque basicamente hoje as instituições têm uma organização burocrática, mas eles tinham que justificar o porquê eles achavam que essa organização estava burocratizada, segundo as justificativas encontradas no texto. Por outro lado, a segunda parte da atividade era achar uma organização que não tivesse por trás uma burocracia e explicar também, fundamental, por que essa organização não tinha uma burocracia por trás. Mas daí tiveram maior dificuldade, só que existiram respostas bastante interessantes sobre o assunto. Boa noite, meu nome é Daniela. Eu fiz o meu estágio na escola Bom Retiro, em Bento Gonçalves. A minha estratégia de leitura foi um texto referente a origens da República Velha, um texto retirado da internet. Após escolhido o texto, foi retiradas algumas palavras, tá? E no momento que eu apliquei com os alunos, eu senti uma certa dificuldade na hora que eles estavam completando. Por quê? O texto escolhido foi um texto muito extenso, tá? E houve um grau de dificuldade nas palavras que eu retirei, tá? A melhor forma seria um texto menor. Bom, com a escolha do texto, nós devemos observar alguns critérios, como, por exemplo, que o aluno possa, ao ler e interpretar, preencher as lacunas. E após preenchido, no momento da correção, devemos ter muito cuidado, porque em algumas palavras, os alunos podem substituir por sinônimos, como, por exemplo, na primeira linha do texto. O primeiro republicano no Brasil. Conforme o texto original, a palavra seria presidente, mas pode muito bem ser substituída pela palavra governante, o primeiro governante republicano no Brasil. Tá? Muito cuidado com a dificuldade das palavras. O texto muito extenso. Na minha penúltima aula, eu apliquei novamente essa estratégia com um texto menor. O texto era relacionado à Segunda Guerra Mundial e, além do texto com lacunas, foi cedido aos alunos uma outra folha com as 32 palavras. Tá? Então, além dos alunos terem que ler e interpretar o texto, eles tinham acesso a essa folha com as respostas. Tá? E foi bem proveitoso, a aula foi um sucesso. Boa noite, meu nome é Roberto e eu fiz o meu estágio na turma de PES3DA. E essa turma foi cobaia de algumas experiências que a gente fez e que estão sendo aos poucos relatado para vocês.
A experiência que foi utilizada de forma mais recorrente, na realidade, foi uma estratégia que a turma utilizou, que é a estratégia de textos com lacunas. Aqui vocês podem perceber, nós temos um texto que foi utilizado pela colega Ana Cláudia, que fez o seu estágio na Escola Evaristo de Antônio, com a história antiga. Numa de suas aulas, e essa foi a aula que eu fui observar, ela trabalhou com o texto da Mesopotâmia. Um texto que foi acompanhado de 2 mapas que localizavam os alunos no respectivo espaço. Essa atividade deu muito certo. Por quê? Primeiramente, esse texto do Cotrim é um texto introdutório e ele não é um texto muito extenso. Então, a atividade funcionou porque os alunos não perderam a sua concentração. Esse é um primeiro ponto a ser avaliado. Um segundo aspecto a ser considerado é o fato de que a Ana, na seleção das palavras a serem retiradas, ela teve muito critério. Ela procurou selecionar palavras que poderiam ser preenchidas com uma leitura compreensiva do texto. E é isso que ela efetivamente fez. Ela retirou palavras que os alunos, ao lerem o texto no seu conjunto, poderiam imaginar que aquela palavra poderia caber naquela circunstância. Um outro aspecto importante a ser considerado nessa estratégia de leitura é a atividade que segue. A Ana fez o seguinte: ela pegou o texto, redistribuiu entre os colegas e depois fez uma leitura compreensiva do texto, chamando a atenção ao seguinte: as palavras que foram sacadas, elas podem por vezes serem substituídas por sinônimos, sem que se perca com isso o sentido global do texto. Essa foi a atividade que a Ana apresentou.